Deus, mais um dia onde nós podemos nos reunir em nome do Senhor Jesus e receber dele uma palavra aos nossos corações, que a palavra de Deus flua em tua vida e que você possa realmente receber tudo aquilo que ele tem para proporcionar para você nessa noite, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Pode tomar o seu assento. Nós vamos relembrar um pouquinho de quarta-feira. Quem não esteve aqui na quarta-feira? Amém. Então nós vamos relembrar um pouquinho de quarta-feira, porque hoje é a conclusão da ministração de quarta-feira. E nós começamos o mês de agosto. E nesse mês nós estamos com o tema para a liberdade, fundamentado em Gálatas capítulo 5, versículo de número 1. E Paulo, ele nos convida, ele nos chama e ele fala que nós estejamos firmes. Ele diz para a igreja ali: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Essa liberdade que Paulo chama a igreja para estar firme, firme aqui a palavra original é esteco. Esteco é manter a posição. Então, estar firme é manter uma posição que Cristo já te colocou. Cristo, através da morte dele na cruz, ele nos colocou agora em uma posição de liberdade. Liberdade não é libertinagem. Liberdade não é fazer o que você quer, a hora que você quer. Porque algumas pessoas, e existe um grupo de pessoas hoje na igreja que diz: eu sou livre. Mas esta liberdade que Cristo nos chama não é para fazermos aquilo que nós queremos fazer a hora que nós achamos que devemos fazer. É manter, sim, uma posição que Cristo nos deu ali na cruz do Calvário. Então ele nos chama a estarmos firmes nesta posição que Cristo nos deu. Livres do quê? Livres muitas vezes da maldade que ronda o nosso coração. Todos nós aqui, todos, eu e você, todo mundo aqui, tem lá um pouquinho de maldade dentro do coração. Talvez uns em determinadas coisas e outros vão ter essa maldade manifesta em outras coisas. Mas todos, diga todos, todos nós temos a maldade que ronda o nosso coração. E aí nós não podemos andar pelas nossas próprias vontades. Nós precisamos nos submeter a Cristo. E a essa posição que Cristo nos chamou para a liberdade. Então, essa liberdade que Paulo nos chama a viver é essa liberdade de ter um acesso livre ao trono de Deus. Agora não existe, o véu se rasgou de alto a baixo e todos nós não precisamos de nenhum intermediário. Nós não precisamos de pastor, nós não precisamos de apóstolo, nós não precisamos de líder, nós não precisamos de padre, nós não precisamos de santos, nós não precisamos de mais nada. De sacerdotes, porque era o sacerdote que fazia esse papel de ligação aí, de comunicação com Deus. Não, através de Cristo, ele nos deu total liberdade a termos acesso agora ao trono do Senhor. Porque nós estávamos rompidos nesse acesso por conta do nosso pecado. Nós estávamos presos na escravidão do pecado. Mas Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Nos pagou o preço de dívida que havia contra nós. E por este preço, ele nos tornou, então, livres. E agora nós não somos mais escravos. Então, a liberdade que a Bíblia refere a nós não é a liberdade de fazer o que quer, a hora que quer.
mas é a liberdade daquela situação que nós vivíamos de escravidão. E agora estamos em uma posição livre, e Ele nos chama, mantenha essa posição livre. Esta é a nova aliança. Nós hoje vamos nos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sangue dele que foi derramado e que a nova aliança que ele fez conosco. E esta nova aliança não era uma circuncisão de carne, porque quando Paulo está se referindo aqui à igreja de Gálatas, ele está falando porque existia no meio da igreja pessoas ali que haviam aceitado a Cristo, judaizantes, que estavam dizendo que não bastava aceitar a Jesus, não bastava confessar a Jesus, ainda teria que se fazer a circuncisão. E aí Paulo vem limpando essa igreja. Ele vem dizendo, não, a circuncisão, ela não é mais essa de carne. Aí você vai ver aí no texto de Romanos 2, 29, se você quiser abrir. Romanos 2, 29. Ele diz assim, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é de coração, no espírito, não na letra, cujos louvores não provêm de homens, mas de Deus. Então existia ali no meio da igreja gente que havia aceitado a Jesus, mas que estava colocando em dúvida os ensinos que eram ministrados pelos apóstolos. E Paulo vem dizendo, olha, a circuncisão importante não é essa da carne. A circuncisão que é importante é aquela que é feita dentro do nosso coração. Tanto que Gálatas capítulo 5, depois você pode ler, ele vai falar sobre as obras da carne. Quais são estas obras, quais são as manifestações dessas obras da carne, porque a circuncisão ela é ligada à carne. E Paulo, em Gálatas, ele então começa a dizer o que é viver uma vida de total liberdade. Esta vida de liberdade, ele vai nos ensinar que é uma vida que opera numa fé por amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz que é uma fé que opera por amor. E no versículo de número 13 do capítulo 5, você pode voltar lá em Gálatas, diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, não vivam da maneira que vocês bem entendem, mas sirvam uns aos outros, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. E aí nós estávamos dizendo na quarta-feira de como parece incoerente, como é incoerente uma colocação dessa. Que uma pessoa que é chamada à liberdade se tornar e agir como servo de alguém. Porque nós queremos ser servidos. Nós queremos que as pessoas falem bem de nós. Nós queremos que as pessoas digam, nossa, que linda a sua filha. Ninguém gosta de ouvir que horrível que é o seu filho. Nossa, esse menino parece uma cara de mostrenguinho. Ninguém gosta de ouvir determinadas coisas, mas nossa, como você prega bem. Nossa, como a sua vida é uma inspiração. A gente quer, porque isso faz bem ao ego, mas eu vou te dizer uma coisa, irmão, se nós somos alguma coisa, somos porque Cristo habita em nós. Nós somos somente instrumentos. Se tirar Jesus de nós, pensa aí, se tirar Jesus de você, talvez reste umas coisinhas boas, mas o homem, ele tem a sua essência má. E esta essência, ela precisa estar submetida. A essência não, né? A nossa essência vem de Deus. O pecado tem a sua essência má. Deixa eu corrigir isso aqui. Nossa essência é de Deus. Nós somos criados imagens e semelhança dele. Mas o pecado que habita em nós faz com que a gente se contamine. Então, nós precisamos estar submissos a Cristo todos os dias da nossa vida para que a manifestação da verdadeira liberdade seja cada dia da nossa vida manifesta, através das nossas atitudes.
E é essa nossa atitude, ou atitude de quem é livre, não é satisfazer a sua própria vontade. Então, a verdadeira liberdade é você entender que não é viver a sua própria vontade. Não é viver as suas próprias vontades, e aí vontade você pode ampliar em tudo que você imaginar aí dentro da tua cabeça. Tudo isso tem que estar submetido a Cristo. Então, o verdadeiro livre, na realidade, ele é um escravo de Cristo por amor, que é diferente. É diferente nós sermos escravos por amor. Nós estarmos presos a Cristo por amor. É diferente do jugo do pecado. Então, a verdadeira liberdade nos faz, então, ser servos. E aí nós nos transformamos, então, em servos dos nossos próximos, das pessoas que estão próximas de nós. Porque se você serve a Jesus, você serve a homens. Ah, eu sou servo de Jesus. Tá, serve a quem? Serve a que homem aqui na terra? Serve a que pessoas aqui nessa? Qual é a manifestação do seu serviço? Porque não há como servirmos a Jesus se não servimos aos homens. Se não servimos as pessoas. Então Paulo diz, olha, vocês agora são livres. Vocês agora estão libertos, vocês foram chamados a essa liberdade. Mas não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne, a viver como vocês mesmos bem entendem. Mas antes se tornem servos aos outros por amor. Então você vai servir a sua esposa por amor. Você vai servir o seu esposo por amor. Você vai servir os seus filhos por amor. Você vai servir os irmãos da igreja por amor. Você vai servir no teu trabalho por amor. Você vai servir e servir e servir. Nós somos servos. A tudo e a todos por amor. Não porque ninguém merece. Não porque nós merecemos, porque nós mesmos não merecemos nada. A Bíblia fala que o nosso serviço ele é inútil, somos servos inúteis. Tudo que nós fazemos é inútil diante de Deus. Quem sou eu diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Se Deus quiser, Ele usa uma mula para falar como Ele já usou. Então, nós somos como servos inúteis diante de Deus, e essa deve ser a nossa posição diante dEle, com a nossa total liberdade. Entendendo que nós o servimos e somos servos por amor. E não porque nós o amamos primeiro, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então não há como eu olhar para esse amor dele derramado no meu coração e não me prender a esse amor e se tornar servo dele. Mateus capítulo 20, versículo 27 diz: e quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Então, para nós nos tornarmos servos, é preciso, então, nós nos livrarmos do egoísmo. É preciso pararmos de olhar para nós mesmos e para aquilo que nós desejamos ou para as nossas vontades. Porque isso pode ampliar, meu irmão, você pode ampliar isso em qualquer âmbito da tua vida. Porque talvez aonde você é escravo é porque aquilo ali te dá prazer de alguma forma. Aquilo ali te faz bem de alguma forma. Faz bem ao seu ego, faz bem à sua carne, faz bem, mas de alguma forma faz bem a você. E aí você está olhando para o seu bem. Então, para sermos livres, é preciso antes nós nos livrarmos do nosso egoísmo, porque a verdadeira liberdade, ela não é egoísta. A verdadeira liberdade, ela se torna servos. E como eu estava dizendo aqui na quarta-feira, e lembrando, isso vem desde criança da nossa vida. E eu me lembrei de um fato que aconteceu com a Yasmin, que ela estava na minha casa no colo do Cido, e ele estava com um outro bebê, que eu acho que era o Pedro, no colo. E quando a Yasmin viu o Pedro no colo do Cido, porque o Cido é o vô amado da Yasmin, quando a Yasmin viu o Pedro, ela estava no colo do Rogério, ela quis logo sair e tipo assim, me dá esse colo, que esse colo é meu. Sai daí, que isso aí não te pertence. Então, isso
Está dentro da gente. A gente vê isso manifesto de tantas formas. Então é preciso sermos livres do egoísmo para vivermos a verdadeira liberdade. E naturalmente nós não podemos viver a vida de Cristo. Naturalmente. Não há como. Naturalmente. Você pode vir à igreja e passar 10, 15, 20 anos dentro da igreja. E isso não te fazer um servo de Cristo. Porque isso não é natural. Isso é algo que você precisa saber isso que está acontecendo dentro de você. Se submeter a isso. Se render a esse trabalhar de Deus na sua vida. E deixar que o Espírito Santo agora opere em você e através de você. Então não é algo natural que acontece de uma maneira natural. Mas Cristo prometeu viver em nossos corações e viver em nós. Cristo prometeu que Ele viveria em nós, mas para que isso aconteça, eu preciso abandonar o meu ego. Paulo diz assim em Gálatas: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu não vivo mais. Agora quem vive em mim é Cristo. Então você imagine uma pessoa, por exemplo, essa pessoa recebe vida, a flor. Está aqui, linda. A flor está ali, recebeu vida. Era um corpo parado, vamos supor que é um manequim, paradinha. Ela recebeu vida. E ela recebeu essa vida e ela faz o que ela quiser com essa vida. Ela pode trabalhar, ela pode viajar, ela pode passear, ela pode comer, ela pode beber, ela pode se drogar, ela pode ir para a balada, ela pode fazer o que ela quiser com esta vida. Ela canta aquela música do pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai levando a vida como ela acha que bem entende. E algumas pessoas, elas só repetem comportamentos. Elas não entendem o que elas estão fazendo. Elas vivem a vida porque o pai bebeu, ela viu a vida inteira o pai bebendo, a mãe bebendo, então ela só repete o comportamento. Cresce e daqui a pouco ela está repetindo o mesmo comportamento que ela teve ali. Então a pessoa, quando ela recebe a vida, ela recebe e ela faz daquilo a maneira com que ela acha que ela deve viver. Mas em um determinado momento, ela decide não mais viver daquela forma. Ela toma uma decisão de viver uma vida diferente. E esta vida diferente, que talvez ela repetiu comportamentos a vida toda, ela então agora intencionalmente diz: eu não mais vou viver esta vida. A experiência de conversão, ela tem que ser consciente. Porque senão ela vai ficar num campo somente de emoção. Essa decisão por Jesus, você precisa entender na sua vida que Jesus, de uma vez por todas, Ele já te fez livre. Ele já te fez livre. Ele só quer que você mantenha firme essa posição, mas Ele já fez o que tinha que ser feito por você. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus dentro da nossa vida e nós decidimos agora não mais viver daquele jeito e tomamos essa decisão de uma maneira consciente, Cristo então passa a viver dentro de mim. Então, nós podemos dizer: Cristo então vive em mim. Não vivo mais eu. Antes as coisas que eu fazia, aquela vida que eu recebi, que eu fiz do meu livre-arbítrio, que eu bem entendi, agora, decididamente, eu não mais vou tomar esta posição na minha vida, porque Cristo já me libertou de todas as minhas próprias vontades. E agora eu submeto a minha vontade a Cristo. É isso que Deus espera de nossas vidas. Que as nossas decisões e as nossas escolhas, elas sejam intencionais. As nossas escolhas diante de Deus, elas precisam ter uma intenção. E por que eu estou te dizendo isso?
Eu faço uns exercícios pela internet. E aí, eu comecei a observar que a professora lá na internet, ela dizia assim, agora vamos lá, faça com intenção. E eu ouvi aquilo em algumas aulas que ela deu, e eu comecei a pensar sobre isso. Por quê? Eu posso fazer o exercício. Estou fazendo o exercício. Ai, que saco. Ai, acaba logo esse negócio. Ai, não estou aguentando mais. Estou fazendo o exercício. Mas eu posso fazer ele intencionalmente. Eu estou exercitando a minha mente. Eu estou exercitando o meu músculo. Porque às vezes eu faço assim, o músculo nem balança. Eu estou fazendo ele com intenção. O Robson, quando vai subir uma ladeira daquelas forte, se ele começar a pensar, ai meu Deus, que ladeira é essa? Ai, que ladeira, meu Deus. Ai, minha perna já está doendo. Ai, minha perna. Se ele começar a pensar assim, ele não vai subir. Então ele tem que ter intenção naquilo que ele está fazendo. Eu vou chegar lá no topo. Eu vou ultrapassar os meus limites. Então viver uma vida intencional faz toda a diferença nas escolhas que nós fazemos. E muitos não vivem uma vida de liberdade porque as escolhas que fazem não são intencionais. Fazem por repetição de comportamento. Fazem porque alguém ensinou ou porque, sei lá, o que nem pensam naquilo que está fazendo. Então é necessário que as nossas escolhas, todos os dias, elas sejam intencionais. Em tudo que nós fazemos, nós precisamos ter a intenção. E hoje, em nome de Jesus, que você tenha a intenção de ser totalmente livre, porque Jesus já pagou o preço pela tua vida e você já foi comprado. Você não tem mais a escravidão em você. Jesus pagou todo o preço de dívida para que você tenha uma vida totalmente livre, em nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um aplauso bem forte a Ele. Então essa escolha, porque essa escolha Deus nos deu. Deus nos deu o governo. Deus, quando fez a terra, deu o governo. Quando nós vemos Caim e Abel, ele diz, olha, cabe a você dominar. Então nós vemos que isso vem de dentro de nós. As escolhas para a nossa vida, elas estão dentro de nós. E nós temos que pensar isso de uma maneira consistente, consciente e intencional. Eu decido viver a vida que Cristo tem para mim. Eu não vou mais viver as minhas vontades. É isso que Deus quer e a sua vida sempre é para cima. Suas coisas sempre são para cima. Deus não quer que você tenha, o seu casamento é para cima, os seus sonhos é para cima, sua vida financeira é para cima, sua realização é para cima, tudo que você tem é para cima. Então Deus deseja que nós tenhamos uma vida realmente que seja intencional em tudo que nós fazemos em nome de Jesus. E isso é para cima. Sua vida espiritual é para cima. E você precisa ser intencional nisso. Intencional no que você está fazendo. Se você focar na sua vida espiritual e dizer, Senhor, eu não vou mais viver essa mesmice. Eu não vou mais viver nessa barganha. Senhor, eu vou ter uma vida espiritual que realmente glorifique o teu nome. Então isso vai partir de dentro das suas escolhas. Você vai escolher então ler a palavra. Você vai escolher então orar. Você vai escolher não, toda terça-feira eu vou estar na reunião de oração. Toda terça-feira eu vou lá, todo dia eu vou orar 5 minutos. Depois eu vou orar 10 minutos. Depois eu vou orar 20 minutos. Daqui a pouco você vai estar orando 1 hora e você não vai sentir. Porque você está fazendo aquilo intencionalmente. Então, esta vida nossa intencional, nós precisamos, então, gerenciar as nossas escolhas. Quais são as escolhas que nós fazemos todos os dias?
Um dia eu escolhi, diante de uma situação, abandonar o cigarro. Eu abandonei o cigarro naquele dia. Eu fiz uma escolha, consciente, envergonhada, mas foi uma escolha que eu fiz, de não mais fumar. Então eu não posso determinar que o Mesaque fuma do meu lado e vai jogar a fumaça do cigarro em cima de mim. Porque quem já foi fumante sabe, quando você está parando de fumar e aquele infeliz do inferno sai com aquele cigarro e acende e ainda fica bafando em cima de você e ainda te oferece. É terrível, mas é uma escolha. Eu não vou fumar. Eu não vou fumar. Eu não vou fumar. E fazem 20 anos que eu não fumo. Chega uma hora que virou um hábito. Pode fumar, pode acender os 300 cigarros na minha frente, que isso não vai me afetar mais. Porque eu escolhi dentro de mim. Então, viver uma vida com intenção naquilo que nós fazemos é realmente sabermos que nós somos chamados à liberdade e que essa liberdade Deus nos chama para mantermos firmes ela através das nossas escolhas todos os dias da nossa vida em nome de Jesus. Jesus viveu intencionalmente. Ele veio para aqui, para a terra com uma intenção. Ele veio para cá, para a terra, com uma missão. E ele veio para cá, para a terra, com um propósito. E enquanto ele não cumpriu o propósito dele, ele não parou. Apareceu tentação? Apareceu. Apareceu gente para dizer que ele não era de Deus? Apareceu. Apareceu todo tipo de classe de pessoas para tentar paralisar o propósito e o plano de Deus na vida dele. Mas Jesus, ele como 100% homem e como 100% Deus, viveu intencionalmente aquilo que ele tinha para se fazer nessa terra em nome de Jesus. E não se desviou do seu propósito. Quais são os propósitos para a sua vida? O que você tem de propósito para a sua vida? Hoje você tem total liberdade, mas faça dessa liberdade não uma libertinagem. Faça dessa liberdade não para fazer aquilo que você quer. Faça dessa liberdade você como um servo de Cristo. E como servo de Cristo, realize todo o propósito que Deus tem fundamentado para a tua vida nessa terra em nome de Jesus. Porque você não é uma obra do acaso. Deus não te trouxe nessa terra como obra do acaso. Deus te trouxe com um propósito e Ele quer cumprir este propósito intencionalmente, você tendo total consciência na sua vida, em nome de Cristo Jesus, amém? Mas não é só intencional, não é somente ficar no campo das boas intenções. Quem já ouviu aqui de boas intenções? De boas intenções? Quem já não ouviu esse dito? Então não é só viver de boas intenções. Tem gente que tem muitas boas intenções no campo profissional, mas nunca alcança. Tem gente que tem muitas boas intenções dentro da sua família, mas nunca consegue. Tem gente que tem muitas boas intenções de viver uma vida diferente, mas não consegue. Então não é só viver nas boas intenções. É transformar as boas intenções em ações. Em ações que falem que você mudou dentro de você. As suas ações falam mais que as suas palavras. As nossas ações dizem mais do que as nossas palavras. Porque eu posso dizer que eu te amo, que você é uma bênção, que não sei o que mais, mas as minhas ações para com você não mostrar nada disso. Então, as boas intenções, elas não mostram, porque as boas intenções, elas estão somente no campo do nosso pensamento. Às vezes você tem muitas boas intenções para com seu marido, mas você não faz nada para com ele. Às vezes o marido tem boas intenções para com os filhos, mas não fazem nada para que isso mude. Eu quero muito estreitar o meu relacionamento com meu filho. Porque eu nunca fui muito de brincar, eu nunca fui muito de estar junto com criança, tal. Mas eu quero ter um relacionamento diferente com meu filho. Tá. Sua boa intenção não vai mudar isso. Você vai precisar ir jogar bola. Você vai precisar, se é uma menina, brincar de boneca, de casinha. Você vai precisar ter ações para que isso realmente seja transformado dentro de você.
Então não é somente nós escolhermos, não é somente nós escolhermos termos boas decisões, é nós transformarmos estas decisões em ações em nome de Jesus. E aí isso vai nos trazer a uma vida realmente de total liberdade. E isso você pode experimentar para todo o campo da tua vida. Seja ele espiritual, seja ele no seu relacionamento, seja ele profissionalmente, seja ele naquilo que você talvez esteja preso, que você vê que a sua vida está presa. Se você fizer, e se você entender que tudo aquilo que você precisa, Jesus já conquistou na cruz para a tua vida, tudo o que você precisa. E você entender que você tem liberdade hoje para viver o propósito de Deus na sua vida. Mas que essa liberdade, ela não faz de você uma pessoa para fazer o que você quer. Mas antes você é um servo de Cristo. E você, sendo esse servo de Cristo, sabendo que Cristo vive dentro de você agora, você vai fazer as suas escolhas baseadas na palavra. Você vai, dessas escolhas, ter ações dessas escolhas na sua vida. Com certeza, a sua vida será totalmente diferente. E nunca mais você vai estar preso a nada e a ninguém em nome de Jesus. Amém? Então, viva uma vida intencional. As boas intenções devem ser transformadas, então, em ações até virar um hábito. Até virar um hábito. Hoje eu não fumo mais. Pronto, eu tinha um hábito de fumar. Eu não fumo mais. Porque aquela decisão naquele dia me fez mudar a minha mente. E as minhas ações fizeram eu mudar a minha mente. Uma vida intencional te faz viver o agora. Porque, não sei se você já teve essa sensação. A única coisa que nós temos, irmãos, é o agora. É esse momento aqui, ele é o mais seguro da nossa vida. Não sei se você já teve essa sensação de tomar o café e nem sentir o gosto do café. Você nem lembrar que você tomou o café. Jantar, almoçar. Porque a gente não faz a grande maioria, né? Tem alguns que demoram. Pastor Romildo é um que eu sei. Que ele demora para comer. Ele mastiga, 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 mastiga. Quem aqui tem o hábito de mastigar a comida? Levanta a mão. Mastigar mesmo, assim, dá 30 mastigadas. Poucos. Porque diz que é o mínimo, né? Tem que ser 30. Eu não dou, acho que nem 2. Já está lá no meu estômago. Mas veja, a gente não vive o presente. A gente come e não desfruta da companhia que está com a gente na mesa. Porque você ou está pensando no passado, no que aconteceu, o que aquele miserável daquele meu chefe me falou. Ou você está pensando no futuro. Meu Deus, será que no final do mês eu vou conseguir pagar minhas contas? Você está pensando em alguma coisa, ou é do passado, ou é do futuro. Porque se você estivesse no presente, você estaria desfrutando da comida. Você iria desfrutar daquilo ali que você está comendo. Mas como a gente não está muito preso a esse presente, muitas vezes a gente não desfruta. E o presente é onde eu posso fazer as escolhas que vão determinar o meu futuro. As suas escolhas de hoje determinam o seu futuro. Se você vai casar hoje, se você está com uma pessoa e vai se casar, essa sua escolha vai determinar seu futuro. Depois não adianta reclamar. Você escolheu. Conscientemente, alguns. Outros apaixonadamente. Ai, a mulher da minha vida, Senhor, como ela beija bem. Ai, que gostoso. Ai, Senhor, ai, Senhor. Ai, Senhor, pronto. Casou, não viu que ele maltratava a mãe. Não viu que ele era ou ela, né, uma porcona. Não viu nada disso. Decidiu somente baseado naquela sensação que estava sentindo ali e vai determinar o teu futuro. Então, as nossas escolhas do presente,
Então, viver intencionalmente é viver o presente. E eu quero fazer algo com você aqui nessa noite, rapidinho. Eu queria que você... Cadê o pessoal do governo que eu pedi para fazer? Eles vão te entregar algo, você só vai ficar com ele na mão. Rapidinho, cadê, gente? Vamos? Rapidinho. Você vai pegar uma. Quem não puder, fique na liberdade, viu? Não coloque, não abra, só fique com ela na mão. Não abra. Fique com ela na sua mão. Aqui, pastor Mesaque, aqui, a florzinha. Eu quero que você entenda essa questão de viver intencionalmente. De você entender que você foi chamado à liberdade, que Cristo já te libertou, você já é livre. E que Ele só quer que você mantenha firme essa posição. E aí, esse manter firme vai fazer parte das suas escolhas. Aí, a sua autorresponsabilidade. Que você entenda que essa sua liberdade não te faz uma pessoa que faz o que quer, mas que agora essa liberdade está sujeita a Cristo. Então, você agora é um servo de Cristo. E como servo de Cristo agora, você tem que fazer as suas consciências, as suas decisões pautadas e filtradas por essa palavra. E aí, com certeza, a sua vida vai ser totalmente diferente. Mas isso tem que ser hoje. Isso não pode ser uma decisão para ontem. Isso não pode ser uma decisão para o futuro, porque é hoje que vai fazer toda a diferença a sua vida. E para isso eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento e não abrisse os seus olhos. Você quer apagar? Se apagar, apaga, filha. Apaga aqui para todo mundo ficar concentrado. Eu queria que você sentisse o papel dessa bala. Mexa ela na sua mão. Sente o papel. Eu sei que alguns estão doidos para abrir, mas não é para você abrir, só para você sentir o papel. Com os olhos fechados, abra agora a bala. Escute o barulho dela abrindo. Agora pegue a bala. Sinta ela na sua mão. Você vai sentir algumas ranhuras nela. Agora sente o cheiro dela. Vê se você consegue sentir o cheiro. Agora põe a bala na boca. Não morde. Não morda a bala. Sente o gosto. Tenta definir qual é o sabor dela. Agora morde. E veja a sensação da mordida. O sabor que se espalha mais na sua boca. Pronto. Você viveu o presente de chupar uma bala. Esse é o seu presente. Quando a gente não tem consciência desse presente, que é o presente, nós vivemos uma vida automática. E muitas vezes essa vida é uma vida de prisão. Não é uma vida de liberdade. É uma vida de escravidão. Alguns são escravos da rotina. Alguns são escravos de comportamentos.
Mas Cristo não te chamou para ser escravo. Cristo te chamou para a liberdade. Mas essa liberdade, você precisa tomar a decisão hoje de ser livre. Você precisa tomar uma decisão hoje de abandonar. Como um dia eu tomei uma decisão e tantas outras decisões na minha vida de abandonar determinados comportamentos. Hoje você precisa de uma vez abandonar esse comportamento e vir para a liberdade que Cristo te chama. Então tenha consciência que a sua vida é o presente, é hoje. O futuro, nós temos uma certeza. É a certeza da salvação, é a certeza de nós estarmos em Cristo. Mas se as nossas decisões hoje não serem pautadas por essa palavra, como nós poderemos alcançar esse futuro? Então viva de uma maneira hoje consciente, como servo de Cristo. E em nome de Jesus, com certeza, você viverá a verdadeira liberdade para a qual Cristo te chama. Amém? Vamos nos colocar em pé.